E aí, você acha que é possível calcular tempo de execução de obra com as composições da Sinap? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que dá e ainda por cima, no final, vou mostrar uma planilha que calcula de forma totalmente automática e vou falar como vocês vão poder baixar essa planilha totalmente de graça. Então vem comigo logo depois da vinheta. Pessoal, antes um recado rápido. Do dia 25 ao dia 27 de setembro agora, nós vamos ter live todos os dias aqui no canal a partir das 8 da noite para falar sobre a temática de orçamentos. Então, nós vamos ter algumas videoaulas, vamos ter um bate-papo muito legal. Então, se você quer se informar sobre a temática de orçamento e ainda participar do lançamento do melhor e maior curso de orçamentos, venha com a gente a partir de quarta-feira, dia 25, vai ser dia 25, 26 e 27, a partir das 8 da noite. Então não perde essa oportunidade de fazer esse networking comigo e com todo mundo que vai acompanhar essa live. Então você não vai se arrepender. Aguardo vocês lá. Valeu! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje é um vídeo onde eu estou respondendo aí uma sugestão, uma pergunta barra sugestão de um dos nossos inscritos que me perguntou: Felipe, é possível fazer uma estimativa de tempo de execução através da Sinap? E sim, pessoal, é possível e é relativamente simples de se fazer isso. E eu vou mostrar para vocês como é o cálculo disso. E no final do vídeo eu vou mostrar uma planilha que faz isso de forma 100% automática, que vai calcular o tempo de serviço para vocês de maneira simples e rápida. Ok? Bom, como que a gente faz para calcular o tempo de serviço utilizando a tabela Sinap? A tabela Sinap, pessoal, ela nos fornece os coeficientes para material e para mão de obra. Então, digamos, eu tenho aqui, por exemplo, essa composição, que é a composição de reaterro manual. Ela é uma composição que utiliza apenas uma mão de obra. Eu estou utilizando ela para começar esse vídeo, para ficar simples o entendimento, para que a gente não dificulte muito a sua vida logo de cara. Para calcular, nós temos que olhar isso daqui, ó, o coeficiente. Então, eu tenho um reaterro manual, que tem uma unidade em metros cúbicos, e esse reaterro é feito por um servente. E ele demora 2,4 horas para fazer cada metro cúbico desse reaterro. Ok? Então, quando eu faço 1 metro de reaterro com um servente, eu demoro 2,4 horas. Não confunda 2,4 horas com 2 horas e 40, tá, pessoal? 2,4 horas são 2 horas e 40% de uma hora, ok? Então eu vou mostrar para vocês como faz esse cálculo rápido aí também. Então nesse caso aqui, como que eu faço para calcular quanto tempo demoraria para fazer 3 metros cúbicos de reaterro? Então eu posso abrir aqui a calculadora e fazer essa conta de forma rápida. 3 metros cúbicos vezes o coeficiente do servente, que é o cara que vai fazer esse serviço, 2,4 horas. Então, vezes 2,4 horas. Eu vou demorar 7,2 horas. E quantas horas dá isso em horas e minutos? Né? Então, eu tenho 7 horas inteiras. Então, 7 horas inteiras já é 7 horas. E 20% de 1 hora. 20% de 60 é 12. Então, eu tenho 7 horas e 12 minutos para fazer 3 metros cúbicos de reaterro manual. Isso considerando apenas um servente. Se eu tivesse 2 serventes, esse tempo cairia pela metade, dividido por 2. Então, para fazer 3 metros cúbicos de reaterro, eu demoraria 3,6 horas. Ok? Mas aí você me fala, Felipe, com uma mão de obra só é muito fácil.
E quando eu tenho 2 mãos de obras, como é que eu faço essa conta? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma outra composição, 99059, que é a composição de locação convencional de obra. Como é que faz? Aqui nesse caso eu tenho 2 mãos de obras. Eu tenho o ajudante de carpinteiro e tenho o carpinteiro, que nesse caso poderia ser facilmente mudado para pedreiro polivalente e servente de pedreiro, ok? Daria no mesmo, porque os coeficientes são basicamente os mesmos. Nesse caso aqui, eu tenho os coeficientes para o carpinteiro e tenho os coeficientes para o ajudante. E são coeficientes diferentes aqui nesse caso. Em alguns casos, os coeficientes são iguais, eles são equivalentes, mas nesse caso não são. E como que eu faço para calcular o tempo de execução? Bom, o que muitas pessoas fazem, né, e fazem de forma equivocada, é calcular o tempo do carpinteiro, depois calcular o tempo do ajudante de carpinteiro e somar as duas coisas. Mas não é assim que se faz. Então, digamos que eu tenha aí 30 metros de gabarito para fazer, né, de gabarito com tábua corrida. Então, o que inclui esse serviço? Destacar o terreno, esquadrejar, montar o gabarito, né, colocar os pontaletes, passar as tábuas corridas, pregar lá os preguinhos, esticar a linha. Isso é um serviço que muitas vezes ele acaba demorando um pouquinho, né, porque tem que ser feito com muito cuidado, afinal é o que vai definir a obra dali para frente. Então, quem que vai definir essa composição? Quem que vai comandar esse serviço? É o carpinteiro, ok? Então, para calcular o tempo de obra desse serviço, eu tenho que escolher quem é o cabeça, quem que vai encabeçar essa composição. E em cima desse cabeça, né, desse profissional que vai encabeçar a composição, é que vai definir aí o tempo de execução. Então, como os dois trabalham simultaneamente, eu não posso somar o tempo do carpinteiro com o tempo do ajudante. Eles vão trabalhar simultaneamente, os dois estão trabalhando juntos ali. Então, se eu somasse, seria aí, né, uma conta equivocada. Então, nesse caso, é basicamente calcular sempre pelo cabeça da composição. Então, se eu tivesse 30 metros, se eu abrir a calculadora de novo, 30 metros de gabarito para fazer, e eu tenho aí 0,71 horas para cada metro, então vezes 0,71 horas. Eu demoraria 21 horas e 30 minutos fazendo isso com um carpinteiro e um ajudante. Ok? Porém, uma coisa a se observar é que o carpinteiro ele equivale nessa composição a 2 vezes o número de ajudante. Então aqui entra o que é conhecido como coeficiente do ajudante. Por quê? Determinados serviços eles dependem mais do pedreiro, né, ou do carpinteiro nesse caso, do que do ajudante, porque é ele quem está direcionando o serviço. Outros serviços que demandam menos conhecimento técnico muitas vezes, dependem mais do servente do que do carpinteiro, por exemplo, né? Mas ainda assim o carpinteiro é quem encabeça, porque sem o carpinteiro ou sem o pedreiro, aquele servente ele não conseguiria prosseguir. Então a gente acaba utilizando uma proporção. Para cada pedreiro, né, ou para cada profissional pleno, né, que é pedreiro, carpinteiro, eletricista, nós utilizamos um coeficiente de 2 ajudantes, pelo menos. Assim a obra flui muito melhor. Né? Um exemplo disso é um pedreiro assentando tijolo numa alvenaria e apenas um servente batendo massa, carregando padiola, o carrinho, colocando na betoneira. Não faz sentido, né? O servente ele fica sobrecarregado, não rende tanto, né? E custa a mesma coisa. Né? Então, vale muito mais a pena você colocar 2 serventes, porque você vai ter uma redução significativa do tempo de execução, porque vai render mais o serviço, o pedreiro não vai ficar parado, né? E o custo acaba sendo reduzido, porque o tempo acaba sendo reduzido. Ok? Então, um exemplo disso é se a gente colocar
Se a gente dobrar isso aqui, colocar 2 pedreiros, por exemplo, polivalente para fazer, dividiria isso aqui por 2. Ok? Certo? Deu para entender, né? Aí você me fala, mas Felipe, é muito complicado isso daí, eu não peguei legal. Tem uma maneira mais simples de fazer isso, né? Por exemplo, uma planilha? Sim, tem. E eu preparei para vocês essa planilha aqui, ok? Então, como é que funciona essa planilha, pessoal? Primeira coisa, nós vamos montar a nossa equipe. Como que eu faço para montar a equipe? Nós temos aqui alguns profissionais. Então, ajudante, armador, carpinteiro, você pode mudar isso aqui a qualquer momento. Que na composição aqui, ó, no tempo de execução, está ajudante aqui e ajudante aqui. Agora eu vou mudar aqui para médico. Médico. Se eu voltar lá, ó, agora está médico aqui e médico aqui. Então eu posso mudar o nome da equipe aqui, que vai mudar em todas as outras planilhas. Ok? Então, ajudante. E eu vou montar a minha equipe baseado nesses profissionais aqui. Então, ajudante. Eu vou colocar que eu vou ter 3 ajudantes nessa obra. Né? Digamos que é a obra que a gente fez lá na nossa série de orçamentos. Armador. Aqui no caso do armador, eu vou utilizar o mesmo número de pedreiros, porque eu vou utilizar o que é conhecido aí como pedreiro polivalente, que é o pedreiro que trabalha com armador, carpinteiro, encanador, né? Então é um cara que ele tem muita vivência de obra e consegue fazer esses serviços tranquilamente, ok? Então não compensa muitas vezes ter um armador, ter um pedreiro, então tem que ter aquele cara que sabe fazer ali um pouquinho de tudo, ok? Então armador eu vou considerar que eu tenho 2 armadores nessa obra que são o mesmo número de pedreiros. Carpinteiro também, 2, são os mesmos números, porque são pedreiros polivalentes. Eletricista. Eletricista eu vou colocar 1, porque não é todo pedreiro que trabalha com, né, instalação elétrica. Encanador também eu vou colocar 1. Pedreiro vai ser 2, obviamente, porque vai ser o mesmo armador e mesmo carpinteiro. Pintor 1 e servente 3, que é o mesmo número de ajudante. Ajudante e servente, nesse caso, basicamente são a mesma coisa, ok? Porque ora a Sinap chama de ajudante, quando é para um profissional como carpinteiro, armador, e ora é servente quando é para pedreiro, ok? Para pedreiro sempre vai ser servente de pedreiro. Aí nós temos que colocar a jornada de trabalho, que nesse caso aqui é 8 horas diárias de jornada de trabalho aqui no Brasil, sempre vai ser 8. Ok? Então, até segunda ordem é 8 horas por dia. Beleza, já configuramos a nossa equipe. Configurando a equipe, eu venho aqui em tempo de execução. E aqui que a mágica acontece. Por quê? Aqui eu vou preencher os serviços que eu tenho de acordo com a Sinap. Então, eu venho aqui e coloco o código da Sinap, ó, 99059. Vai aparecer para mim aqui locação convencional de obra, a unidade dessa composição, e vai aparecer a unidade da mão de obra em relação àquela composição, horas por metro, ok? Aí eu só preciso colocar a quantidade, por exemplo, 30 metros. Colocando 30 metros, nós vamos apenas preencher os coeficientes. Como que eu faço isso? Eu vou aqui na composição e vou localizar. Aperto aqui em localizar e coloco o código da composição, 999059. Localizar, está aqui, ó. Composição, locação convencional de obras. E agora eu vou colocar os coeficientes. Eu tenho aqui coeficiente do ajudante, 0,3563. Volto lá no tempo de execução. E aqui no ajudante, ó, eu colo aquele código lá, aquele coeficiente. Volto na composição e vou pegar o código agora do carpinteiro. E venho aqui e coloco no carpinteiro. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é escolher quem encabeça essa composição. No caso, o carpinteiro. E ele já calcula aqui para a gente o tempo de serviço baseando-se naquela equipe que a gente montou.
Lembra que a gente tinha 2 carpinteiros, né, o mesmo número de pedreiros? Então aqui o tempo de execução é de 10,69 horas ou um pouquinho mais de um dia. Aí você pode arredondar para um dia e meio, fique à vontade. Porque com esse valor aqui você pode jogar, por exemplo, num project e fazer até, inclusive, as sobreposições de serviços. Né? Por exemplo, alguns serviços podem andar simultaneamente, como é o caso, por exemplo, de, sei lá, revestimento da parte externa e revestimento da parte interna. Pode andar simultaneamente, nada impede. Então você pode fazer a sobreposição, basta você ter equipe para isso. Ok? Aí digamos o seguinte. Uma coisa importante é, reparem que ficou verdinho aqui. Ó. Quando ficar verdinho, isso significa o quê? Que para aquele tempo de serviço, a minha equipe é suficiente. Eu tenho um ajudante, a necessidade de um ajudante para 2 carpinteiros. No caso dessa composição aqui. Ok? Então, eu teria que fazer o seguinte. Calcular, por exemplo, uma obra onde não fosse o suficiente. Onde eu precisaria, né, de mais profissionais. Vou pegar aqui um exemplo, que é a escavação manual. Ó. Então, 96522. Escavação manual de bloco de coramento ou sapata. 3,79, esses valores são do quantitativo lá da nossa série de orçamentos aqui do canal. Tá? Então, se você não assistiu a série, eu vou deixar aí um linkzinho para você assistir. Beleza? Então, eu já vou colocar os coeficientes diretos aqui, para não ter que ficar procurando lá, mas seria basicamente vir aqui e procurar a composição. Né? 96522. Que encontrou a composição. Escavação manual. Eu tenho de pedreiro 2,36 e servente 4,15. Ok? Então, se eu voltar aqui, eu vou colocar lá 2,36 e servente 4,15. Vou colocar aqui ao pedreiro que encabeça essa composição. E vejam só o que aconteceu aqui. Nós temos 2 pedreiros, mas precisamos de 3,5 serventes. E agora? Né? Como que a gente resolve isso? Bom, aqui é só uma indicação, ok? Que você tem menos serventes do que você precisaria para o número de pedreiros no caso dessa composição. Porque o tempo de execução é sempre feito em cima desse profissional que você escolhe aqui, ó, no caso, o pedreiro. Ok? Então, o pedreiro é quem vai definir o tempo de execução, porque ele é o que vai encabeçar a composição. Então, nesse caso, como eu tenho 2 pedreiros, eu vou precisar de 3,5 serventes. Ok? Então, teoricamente, nessa etapa da obra, eu poderia contratar mais um servente. Se eu viesse aqui e mudasse aqui para 4 serventes, vejam só o que vai acontecer lá no tempo de execução. Ele ficou verdinho de novo. Ok? Então, nessa etapa da obra, você poderia vir e colocar 4 profissionais apenas nesse dia. Porque eu demoraria 0,6 dias, né? No caso aqui 4 horas, 47, para fazer essa escavação de 3,79 metros cúbicos. Ok? Então eu tenho aqui agora essa planilha totalmente preenchida, que é a etapa de fundação da nossa obra. Para saber quanto tempo demoraria para fazer essa etapa, é basicamente vir aqui e somar isso daqui. Ó. Então, aqui embaixo aparece para mim 17,9, 18 dias para fazer isso, né, acontecer. Considerando que cada serviço vai ser feito isoladamente. Né? Eu tenho que terminar um para depois começar o outro. Mas um serviço ou outro pode ser feito simultaneamente. Então isso acaba diminuindo o meu tempo de execução. Certo, pessoal? Então, você deve estar se perguntando, Felipe, eu assisti até agora, você me prometeu que ia dar acesso a essa planilha de graça. É uma planilha que eu fiquei vários dias trabalhando nela.
e eu vou fornecer para vocês de graça. Basta você acessar aí o primeiro link da descrição. Pronto, você já vai ter acesso a essa planilha. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí no vídeo, compartilha o vídeo, né? E se inscreve no canal. O que você está esperando? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque aqui você só vai encontrar conteúdo top, que nem esse daqui. Ok? Então agradeço vocês por mais essa audiência e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até lá!